do governo do Jacques Wagner, e um cumprimento especial aos professores africanos que nos visitam por ocasião do lançamento dessa coleção. Eu estava aqui pensando nos vários significados que esse momento tem, esse momento do lançamento. E aqui já foi, de um certo modo, bem enfatizada a importância, né, da comunidade acadêmica e de centros como o CEAL, aqui na Bahia, e foi o CEAL um precursor nas universidades brasileiras desse processo de aproximação do Brasil com a África, do ponto de vista do conhecimento, das ligações históricas entre os povos africanos e afro-brasileiros. Mas eu penso que existe também, nesse momento, um outro ator muito importante para ser lembrado, que é o próprio movimento negro brasileiro. E a partir das lutas iniciadas ou reiniciadas nos anos 70, sempre teve como um ponto central essa questão da história da África como um conhecimento fundamental para a nossa própria definição enquanto negros na sociedade brasileira. E foram muitas as iniciativas, foram muitos os protestos e as reivindicações feitas pelo movimento negro ao longo desses anos, e algo que se materializou mais especificamente com a emergência dos blocos afros na Bahia, que efetivamente foram pioneiros nesse sentido de fazer com que essa discussão saísse do âmbito acadêmico propriamente e pudesse ir para as ruas numa linguagem entendida por todo o povo, uma linguagem que fosse suficiente para que o povo da Bahia, especialmente a sua parcela negra, se entendesse como parte dessa história da África que hoje nós temos a possibilidade de ter aqui na sua versão mais completa e, como disse o representante Constando Fourni, numa abordagem a partir de uma perspectiva dos próprios africanos. Esse momento eu queria, nesse sentido, celebrar, resgatando essa contribuição dos movimentos negros, dos blocos afros da Bahia principalmente, porque eles criaram a possibilidade de existir, para além dos meios acadêmicos, um público amplo interessado nesse tipo de informação que agora nos chega de forma um pouco mais completa. Em conversa há pouco tempo com o ministro da Educação, Fernando Haddad, eu falava para ele o seguinte: de uma certa forma eu o estava desafiando a me dizer se existia no Brasil algum movimento social que tivesse investido tanto e durante tanto tempo nessa questão da educação como o movimento negro. E realmente não existe nenhum outro. Se você for procurar todas as contribuições que existem do ponto de vista da educação, daquilo que se relaciona ao seu conteúdo, ou da política educacional vista da sua forma mais específica, não existe um movimento social que tenha apresentado tantas propostas como o movimento negro apresentou. E a gente não pode, de maneira nenhuma, deixar de considerar que esse momento é parte também da vitória desse movimento em todas as suas iniciativas, especialmente ao longo dos últimos 30 ou 40 anos. E é nesse sentido, inclusive, que eu quero propor, para todas as companheiras e companheiros do movimento, as educadoras e educadores negros,
condições de levar essa luta pela educação antirracista, pela educação das relações étnico-raciais para um outro patamar. O patamar onde a ausência de informação didática, a ausência de informação bibliográfica não se constitua mais como uma desculpa para que se realize esse grande objetivo, esse grande propósito, que é de fazer uma educação coerente com a experiência do povo negro no Brasil e no mundo, uma educação comprometida com a igualdade racial e principalmente com a dignidade da pessoa negra no Brasil.